Como você pode saber no edital de um leilão de imóvel se você, como arrematante, vai ter que assumir ou não uma dívida? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Mendes e esse vídeo aqui eu vou falar um pouco como que você pode identificar no edital se a dívida, você como rematante vai ser responsável pela dívida, né? Principalmente de IPTU e condomínio, que são as duas principais mais comuns que a gente tem. Existem outras dívidas que a gente chama que são próprias do imóvel, que a gente tem um termo específico para isso, chamado propter rem. Dívidas propter rem são aquelas que são pertencentes à coisa. E no caso dos imóveis, a coisa é um imóvel. Então são dívidas que pertencem ao imóvel. Se o imóvel mudar de dono, né, mudar a propriedade do imóvel, a dívida vai para o novo dono, porque a dívida é do imóvel, acompanha esse imóvel. Então, como que você identifica isso no edital? Então, esse vídeo vai ser rapidinho, vou te dar aqui uma dica simples. Claro, só lembrando uma coisa, isso eu estou falando aqui de uma maneira geral, vou dar um exemplo aqui, mas cada caso em leilões é um caso, né? Você não pode achar que o que eu vou falar aqui serve para todo e qualquer leilão. Vai depender de como está escrito no edital. E cada edital é de um jeito, cada leiloeiro faz um edital de uma maneira. Tem edital que é muito bom, muito bem feito, mas tem edital que é muito ruim, que é péssimo. E não tem como a gente garantir que seja um bom edital, não tem como nem a própria justiça, né? Não tem como ninguém obrigar o leiloeiro a fazer um bom edital. Por que então o leiloeiro um faz bom, o outro faz ruim, né? Simplesmente é da própria competência aí desse leiloeiro. Tem leiloeiro bom e leiloeiro ruim. Então aquele que é ruim provavelmente vai ter menos pessoas, instituições buscando esse leiloeiro para poder colocar seus bens em arrematação. Enquanto que o leiloeiro que é bem, que é competente, né, que faz um bom serviço, vai ter mais oportunidades. É simplesmente questão aí de mercado, próprio mercado de leilões e sim. Então vamos lá. Só rapidinho. Ó, vou te dar um exemplo aqui. Tem esse edital que eu peguei aqui. Esse edital aqui ele é muito comum, está descrito dessa forma nos leilões judiciais de Brasília. Né? Cada estado, cada justiça, né? Cada leiloeiro tem o seu padrão de fazer. E aqui é muito comum, tá? Mais ou menos dessa forma. Quando eu estou falando aqui em relação às dívidas e ônus que tem aí no leilão em si. Então vamos lá. Dívidas tributárias, né, que é IPTU e outras. Os débitos anteriores ao leilão de natureza propter rem, por exemplo, débitos condominiais, e os débitos anteriores tributários, por exemplo, IPTU e TLP, incidirão sobre o preço de arrematação. E aí bota aqui qual que é a base legal para isso. Então seria o parágrafo 1º do artigo 908 do CPC, que é o Código de Processo Civil, e o artigo 130, parágrafo único do CTN, que é o Código Tributário Nacional. E deverão ser informados por extrato pelo arrematante no processo judicial por ter preferência sobre os demais créditos e débitos. Então, você tem esses dois artigos aqui que te ajudam, não é? Que quando você tem no edital a previsão desses dois artigos, então você já tem uma base muito forte de que a dívida de IPTU, no caso a gente está falando aqui o artigo 130 do CTN, e o artigo, parágrafo 1º do 908 do CPC, ele fala de uma maneira geral das dívidas de natureza propter rem. Então você pode incluir aqui as dívidas de condomínio. Então, esses dois artigos falam que o arrematante, quando ele dá o lance, quando ele arremata o imóvel, essas dívidas podem se subrogar no preço de arrematação. O que é isso? A justiça poder utilizar o preço de arrematação para quitar essas dívidas, conforme uma preferência, né, de crédito ali, de preferência de quem vai receber primeiro. Porque a própria justiça, o próprio processo judicial, ele está tentando sanar uma dívida, né? E quem que vai ter preferência para poder pagar primeiro, né? É a dívida que existe lá do IPTU do imóvel ou essa dívida que está dentro do processo, né? Então, cada caso é um caso. Existe um estudo, né? Eu ensino bastante meus alunos, tem uma aula específica sobre como que você identifica quem tem essa preferência, né? Porque cada dívida tem a sua natureza. E normalmente, muitos casos, dívida de condomínio e IPTU, ela tem preferência sobre a própria dívida principal aí desse processo. Então vai ser utilizado o dinheiro da arrematação para pagar essas dívidas primeiro. Claro que isso aqui é só um exemplo, né? Tem muitos detalhes para ser tratado aqui, não tem tempo para eu poder explicar tudo para vocês. Por exemplo, quando acontece, se o saldo da arrematação não é suficiente para quitar essas dívidas, né? Se sobrar um saldo devedor para você pagar, você como arrematante tem que assumir ou não? Nem sempre, pode ser que sim, pode ser que não, cada caso é um caso. Normalmente, a de IPTU,
não costuma passar por arrematante, e a de condomínio tem chances de passar. Assim, pode ser que não, pode ser que sim. Inclusive, você muitas vezes vai descobrir isso só depois que você arremata. Então, por isso que quando você vai fazer suas análises, você precisa considerar o pior cenário, que é o quê? Se você tiver que assumir esse saldo devedor, ainda vai valer a pena você continuar esse leilão? Se sim, você continua. E no meio do processo, você tenta não ter que assumir essa dívida. Se você conseguir, ótimo, que aí você potencializou aí seu resultado. Mas se assumir, não tem problema. Você ainda vai ter um bom lucro aí. Então, esse é um exemplo simples aqui, rápido, de como que está descrito aqui no edital, uma das formas. Nem sempre tem descrito tão bem assim essa questão das dívidas, né? Pode ser que seja um texto bem mais simples e que fica assim não fica algo muito claro, e aí você, quando não está claro, é um risco maior para você como arrematante. E muitas vezes nem fala nada, né? E aí você tem que buscar outras formas para ver se você identifica. Se você não identificou nem no processo, nem em lugar nenhum, falando sobre as dívidas, então o risco se torna muito grande. Pode ser que você assuma ou não no decorrer do processo, mas para quem está fazendo suas primeiras arrematações, que eu sempre sugiro para você que está começando agora, evite esse tipo de leilão. Se não está claro, pula fora. Sempre vai ter um próximo leilão. Todos os meses tem muitos leilões acontecendo. Não se apaixone por um determinado leilão, tá bom? Então fica essa minha dica de hoje aqui e deixo aqui um grande abraço e até o próximo.